Olá, amigos. Nós aqui estamos mais um dia para conversarmos um pouco. E hoje nós vamos conversar sobre a porta estreita. Mas antes nós queremos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo Ele a inspiração aos amigos espirituais para que nos inspire a todos que estão participando, que estão assistindo, para que possam entender um pouquinho que seja do que Jesus queria nos dizer nessa passagem. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. E é uma passagem que Mateus coloca no seu capítulo 7, versículo 13 e 14. Então ele coloca assim para nós: Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entrem. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Então, o que Jesus queria nos dizer falando desta forma, né? Porque ele fala de um sentido figurado, nós sabemos, ele falava por parábolas, né? Então, nós podemos aqui procurar entender, né, cada, cada situação que Jesus falava. Quando ele nos remete a essa porta, né, nos faz pensar que porta seria essa, nós podemos entender que quando nós precisamos passar por essa porta, né, ele diz que nós precisamos entrar pela porta estreita. Então, o que a gente pode perceber? Nós vamos precisar sair de um lugar e entrar em outro, né? Porque a porta geralmente nos direciona. Uma porta, quando se abre, nós estamos entrando ou saindo, né, de algum lugar. Então, aqui, a nossa reflexão. O que Jesus nos convida quando ele fala entrai pela porta estreita? Jesus, na verdade, estava nos fazendo um convite amoroso, de uma forma que a gente possa entender, é que a gente perceba que essa porta estreita que Jesus fala conosco é nosso direcionamento espiritual. Mas e aí, como nós podemos nos direcionar para entrarmos por essa porta estreita? Porque se a porta ela é larga, nós temos facilidade de passar. Não é assim? A porta larga, nós podemos entender que são as coisas materiais, as facilidades da vida, que nos é confortável, as paixões, mas a porta estreita, ela nos dá um sentido maior na nossa vida espiritual. Então, nós precisamos olhar para esse lado espiritual nosso e trabalhar as nossas mazelas, porque a porta larga nos direciona para o caminho mais fácil. É aquele caminho que nós vivenciamos muitas vezes no dia a dia. Às vezes, uma situação que nós não compreendemos, um simples bate-papo pode nos levar para a porta larga, né? Porque a maledicência nos direciona para a porta larga. Então, nós precisamos o quê? Nos controlar, nós precisamos perceber que, quando nós falamos do outro, nós estamos mostrando quem somos nós. E se nós mudarmos as nossas atitudes com relação a isso, fazendo a nossa transformação moral, fazendo a nossa mudança, né, a nossa reforma íntima, nós conseguiremos passar por essa porta estreita. Porque a porta estreita, como André Luiz nos fala no livro O Espírito da Verdade, ele fala para nós que a porta larga é a entrada da ilusão e a saída da porta larga é pelo reajuste. E que reajuste seria esse?
O que que eu posso fazer para me reajustar? Para eu me reajustar com alguma situação, eu preciso primeiro me conhecer. Eu preciso saber qual a parte minha precisa de um reajuste. E a partir de dessa tomada de consciência, eu vou começar a trilhar a minha modificação. Então, é todo um processo. Nós, na verdade, não conseguimos, de um momento para outro, fazer essa mudança. Mas esse processo precisa ser diário. Esse processo, ele precisa de correção diariamente. Nós precisamos também e principalmente nos amar, porque o auto-amor é a porta aberta para essa porta estreita. Porque quando eu me amo, eu quero o melhor para mim. E se eu quero o melhor para mim, eu vou fazer tudo para eu conseguir ficar bem. E o convite de Jesus, na verdade, é para nós olharmos para nós. Porque quando ele nos convida a passar pela porta estreita, ele está nos convidando para o alto amor. Porque o alto amor nada mais é do que nós olharmos para a nossa essência. Nós temos amor em nós. Nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos amor. Nós vibramos amor. Só que nessas diversas encarnações que passamos, muitas vezes nós nos esquecemos, nós nos abandonamos e seguimos um caminho mais fácil, que é a porta larga. E André Luiz fala para nós, a porta estreita é a saída do erro, como nós já colocamos aqui, é a entrada para a renovação. Então, nós precisamos nos renovarmos. Olha que coisa boa! E nós sabemos que cada dia que chega, cada manhã que nos é brindada com uma oportunidade de fazermos diferente, de fazermos uma opção para a nossa mudança, para a nossa transformação. Então, o convite que Jesus faz para nós é que nós nos olhemos, mas nos olhemos com amor. E às vezes, no nosso dia a dia, a nossa família tem alguém que pode estar nos tirando do sério, né? Que às vezes pode acontecer, pode ter um amigo que está nos tirando do sério, mas aquele amigo, aquele irmão, aquele parente, aquele cônjuge que está nos tirando do sério, realmente ele tem esse poder de nos tirar do sério? Porque nós às vezes estamos dando poder demais para o outro. É uma reflexão a fazer. Porque se ele tem o poder de me tirar do sério, eu estou deixando a minha vida na mão do outro. Então que a gente consiga, meus irmãos, olhar para nós com amor, com carinho, com auto perdão e buscar cada um em si, olhando para dentro, né? É o que Jesus fala para nós, é o que ele nos orienta. Olhando, mas olhando com cuidado e buscando no outro o que ele tem de melhor, porque todos nós temos coisa boa. Lembrando que não temos como dar errado, nós somos um projeto de Deus. Deus nos criou para a perfeição, mas depende de cada um de nós esse caminho a ser trilhado. Todos chegaremos, porém, uns demorarão mais, outros menos, né? E se nós conseguirmos fazer a nossa parte, nós até podemos auxiliar o próximo, porque quando nós estamos bem conosco, nós conseguimos estender as mãos e auxiliar. Lembrando ainda que Jesus nos disse que ele era o caminho para o Pai. Mas como que nós vamos seguir Jesus se nós queremos ainda as facilidades? O Cristo não teve as facilidades. Nós precisaremos entender
Que facilidades são essas? Nós seremos, sim, direcionados para esse caminho, mas vai depender da força interna que nós temos. Então, meus irmãos, o convite hoje para nós é que nós possamos olhar o que nós estamos fazendo de bom para entrarmos nesta porta estreita. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cumprindo o nosso projeto reencarnatório? Será que nós estamos conseguindo trilhar os caminhos que nós, muitas vezes, até estivemos presentes no nosso planejamento reencarnatório? Será que nós estamos conseguindo? É um caso a pensar, né? Porque nós percebemos aqui, né, que ele, nessa passagem, ele até fala que a porta da vida, né, como a porta da vida é pequena, né? E como poucos conseguem encontrar, porque essa porta da vida que Jesus fala aqui é da vida eterna. Não esqueçamos disso. A vida é eterna, a porta é estreita, porque nós só vamos conseguir perceber e sentir o caminho do reino de Deus quando nós estivermos retirado todas as nossas mazelas, as nossas vicissitudes, porque nós precisamos conquistar as coisas espirituais. E a partir do momento que nós conquistamos, nós não as perdemos mais. Quando nós conquistamos a bondade, a paciência, nós teremos em nós a bondade. Não importa o que o outro fale de mim, o que o outro faça comigo, que ele, aí a responsabilidade dele. Por isso que quando alguém faz alguma coisa que modifica o seu interior, que nós ficamos com raiva, ficamos irritados, é porque nós demos o poder a essa pessoa. Lembrando que a nossa querida irmã se fala para nós. E quando o outro me deixa com raiva, por algum motivo, é importante olhar por que eu fiquei com raiva. Por que que esse sentimento brotou a partir de uma situação que o outro fez? Muito provavelmente, eu precisaria trabalhar essas emoções, porque as emoções nos foram dadas para que a gente possa trabalhá-las. Porque se eu, nessa encarnação, preciso trabalhar a minha paciência, a minha mágoa, a minha humildade, muito provavelmente as pessoas que estarão presentes na minha vida vão estar testando essas situações em mim. E eu precisarei sim estar atenta com cada situação. Então, meus irmãos, o convite nosso aqui hoje, a proposta, na verdade, não é nossa, é de Jesus, quando ele fala, entrai pela porta estreita, ele está nos convidando. Olhe para você. Você está no caminho da ilusão ou no caminho da verdade? A verdade é o caminho que nos direciona ao Pai. E Jesus é o que nos guia. Então, que a gente consiga fazer essa distinção, que é uma linha pequena, né? E que a gente possa trabalhar isso em nós, com toda amorosidade, com todo cuidado. Nós deixamos aqui essa mensagem para que, com carinho, no dia a dia, lembrando que hoje podemos estar bem, mas daqui a pouco, né, ou amanhã, nós podemos cometer algum ato que não nos deixe feliz. Porém, lembrando que somos falíveis, que mesmo nesse processo de transformação moral, pode acontecer momentos
que vamos precisar nos acolher. E a partir desse processo, nós vamos conseguir, sim, fazer diferente. Nós vamos conseguir chegar, porque, com certeza, Jesus está nos esperando quando nós chegarmos no outro lado, né? Vamos dizer assim. Jesus estará nos aguardando. E a nossa consciência é que vai fazer toda a diferença, porque nós temos as leis divinas em nossa consciência. Então nós sabemos o que nós estamos fazendo. Então que a gente consiga, com todo carinho, com todo amor, com todo alto amor, exercitar em nós essa tarefa que vai nos direcionar para a porta estreita, porque a vida material vai nos oferecer vantagens, facilidades, e aí sim nós vamos precisar saber separar qual caminho nós queremos trilhar. Porque o tempo de chegada é nosso. Nós podemos só por nós falar. Por nós vamos conseguir entender se vamos caminhar pela porta larga ou não. Nós estamos dando mais valor ao que aqui? O que tem valor para nós aqui? Porque nós temos a necessidade de estarmos encarnados, senão não estaríamos. Então nós temos a necessidade de vivenciar na carne e a partir dessa vivência nós vamos aprendendo, modificando, melhorando para conseguirmos conquistar as nossas alegrias, a nossa transformação moral. Então nós vamos. Este é o caminho. É o caminho do amor, é o caminho que Jesus quer para nós. Mas nós precisamos falar sim, né? Podemos até perceber que o capítulo que fala sobre essa passagem é o capítulo que muitos chamados e poucos escolhidos. A escolha é nossa. O chamamento vem. Mas nós queremos, nós estamos falando sim para direcionar a nossa vida. Então, que a gente consiga refletir, pensar, nos atos do dia a dia mesmo. É importante isso, que a gente consiga direcionar o que nós estamos fazendo. Será que Jesus faria como eu estou fazendo? Eu estou fazendo com amor? Qual o sentimento que eu estou usando naquele momento que eu estou fazendo algo? E quando alguém fizer algo para nós, fazermos a mudança, a troca. Será que se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu faria igual, melhor ou pior? E fazer essa análise do sentimento que nós estamos tendo. Então nós ficamos aqui, meus irmãos, agradecemos a oportunidade e deixamos um grande abraço a todos. Que Deus abençoe cada lar aqui representado. Um abraço.